profundamente nesse momento. Quero dizer que também depois você poderá participar no YouTube dessa mesma palavra. Eu vou explicar um pouco melhor depois, tá? Até porque eu creio que essas verdades são extremamente importantes para quem quer ser bem-sucedido na liderança. Então, vamos orar com a minha querida esposa nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, nós estamos aqui, ó Pai, com o coração sedento pela Tua palavra. Aleluia. Senhor, como a corça suspira pelas águas, assim nós estamos também para receber uma palavra do Senhor, ó Pai. E eu peço mesmo que o Senhor venha satisfazer essa fome, essa sede, Senhor, que o Senhor gere em nós, Espírito Santo, fome e sede por Ti, ó Pai. Nós queremos realmente sermos agentes de transformação. Então, nos abençoe, ó Pai, para que a gente possa abençoar outros, Senhor. Que a Tua unção possa estar presente aqui e que nós possamos sair daqui renovados pelo Teu Espírito Santo e cheios da Tua presença. Quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. É verdade. Obrigado, meu amor. Amém. Te amo. A minha esposa vai continuar participando, é claro, desse Tadel, até porque minha esposa, como todo pastor e pastora da Paz Church, leva muito a sério não só participar do Tadel, mas aprender no Tadel. Nós entendemos que o Tadel é um dos grandes segredos do sucesso, porque o Tadel é um treinamento fora da curva, porque é um treinamento contínuo que ajuda a pessoa na prática, enquanto durante a semana ela está pondo em prática as verdades no Life Group. No final de semana ela recebe mais treinamento, depois ela coloca em prática. Por isso que Tadel significa treinamento avançado de liderança. Avançado, porque é uma coisa muito superior do que uma faculdade teológica, do que uma escola bíblica, apesar que essas coisas são muito boas também, mas muitos formaram, por exemplo, eu formei uma faculdade teológica, uma das mais respeitadas nos Estados Unidos. Muitos que formaram lá comigo, com bacharel em teologia, hoje são pessoas que até hoje não conseguiram dar fruto, até hoje não conseguiram dar muito fruto. Então, o que adianta ter um bacharel em teologia, ter um monte de conhecimento e não consegue frutificar? E não consegue frutificar. Então, o segredo é aprender e colocar em prática princípios da palavra de Deus que vão te fazer um sucesso. E hoje eu estou na parte 2 da palavra, as pequenas coisas que impedem o sucesso ministerial. As pequenas coisas que impedem o sucesso ministerial. E eu estava assistindo de novo no YouTube, porque está no YouTube, viu? E se você não viu a primeira parte, quero enfatizar que é importante você ouvir a primeira parte. E até você que participou semana passada. Muitos detalhes do que eu falei, mas muitos eu quero te encorajar a ouvir, tá? Para o seu bem, porque eu creio que é importante você ouvir, é importante você entender essas verdades. Porque se você quiser ser um sucesso no ministério, são verdades muito profundas, muito importantes, tá? Agora, recordando rapidamente, muitos já venceram os grandes gigantes da vida. Estão andando em santidade, estão sendo discipulados, o casamento é relativamente forte. Pode melhorar nessas áreas? Pode, mas já estão andando em transparência com seus líderes. Então, uma bênção, estão perfeitos na prática ainda? Ainda não, mas estão crescendo, estão crescendo. Então, já são homens de Deus, mulheres de Deus. Porém, não romperam ainda no ministério, não tem muito fruto. Eles têm um coração que ama o Senhor Jesus. E realmente eles têm o Senhor Jesus como o Senhor da vida deles. Eles têm um compromisso com as coisas de Deus.
são fiéis, dedicados e leais ao Senhor. Eles investem tempo, eles praticam o TSV, investem tempo com Deus, e não é só uma coisa religiosa, porque eles realmente amam a Deus, amam a palavra de Deus, eles congregam fielmente e verdadeiramente são cristãos exemplares. Porém, eles não ainda romperam no ministério, não deram muito fruto, não souberam, não aprenderam ainda como ganhar multidões e cuidar bem delas. Qual o segredo? Às vezes, não são os gigantes que estão roubando a frutificação do ministério de alguns, mas sim algumas coisas pequenas coisas que eles não estão levando a sério como devem. A Bíblia fala no dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas. Agora, como eu expliquei semana passada, muitas vezes o urso comia a uva assim, ó, pegava o cacho de uva com a pata dele, comia assim, porque o urso é alto, ele conseguia chegar onde estavam os cachos de uva. As raposinhas bem pequenas, elas não alcançavam as uvas. Então, elas estragavam mais a plantação da videira, mais a plantação de uvas, mais até do que os ursos. Por quê? Porque ela, por não poder alcançar os cachos de uva, ela mastigava aqui o pé da videira para poder chupar a seiva doce. Mas ao mastigar o pé da videira, ela matava a plantação de uva todinha. Ela matava a videira. Agora, essas raposinhas têm que ser destruídas. É por isso que a Bíblia fala: apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas. Agora, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, Jesus é o segredo de tudo, é a intimidade com ele. Se o ramo não estiver ligado com Jesus, íntimo com Jesus, jamais vai dar fruto. Mas é interessante que não é o ramo que dá o fruto. Perdão, não é a videira, não é o tronco que dá o fruto. É o ramo que dá o fruto. E quem são os ramos? Nós somos os ramos. Então, ele diz: vocês são os ramos. Aí ele diz no versículo 8 de João 15: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Gente, não aceite a mentira do diabo que diz: olha, alguns é para dar muito fruto, saber ganhar multidões, outros não foram escolhidos por Deus para ganhar multidões. Mentira do diabo, mentira do diabo. Olha, tem gente que não tem um chamado mesmo, para ser o líder principal, para ser o pastor principal. Não tem chamado. Quando ele tenta ser o pastor principal, ele vai ser frustrado. Porém, todo cristão é chamado a dar muito, muito, muito fruto. Mas muito fruto mesmo. Então, Deus quer que você rompa. Seja um sucesso. Seja um sucesso. E eu digo mais. Até você que tem um chamado de um dia ser um pastor principal de uma past church, em uma outra cidade aqui do estado de São Paulo, ou em outro estado do Brasil, ou em outro país, isso é maravilhoso. Nós temos que te apoiar, te preparar para isso. Mas olha, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Se você não der muito fruto aqui, na Past Church de São Paulo, você nunca vai dar muito fruto em outro lugar. Não vai dar certo. Então, aprenda a dar muito fruto. Então, quais são essas raposinhas que estão, muitas vezes, impedindo a gente de ter sucesso ministerial? Eu chamo uma raposinha específica que eu estou abordando na palavra de domingo passado, e eu volto a repetir: se você não viu a palavra de domingo passado, tá? Vai no YouTube, Past Church, e procura lá, Tadel, Past Church, no YouTube, Past Church São Paulo, as pequenas coisas que impedem o sucesso ministerial, parte 1. Isso aqui é a parte 2. Então, eu chamo essa raposinha que está prejudicando muitos de terem sucesso ministerial, eu chamo essa raposinha de faltou um pouco mais. O nome da raposinha é faltou um pouco mais. E eu falei semana passada que essa raposinha faltou um pouco mais
ela opera em várias esferas. Ela opera para estragar a frutificação em várias esferas. Número 1, a primeira esfera. Faltou um pouco mais de fidelidade na oração. Um pouco mais, aquele líder tinha que ter sido um pouco mais fiel na oração. Se ele fosse mais perseverante, mais disciplinado, para orar com mais constância pelas suas ovelhas. Gente. Olha, eu fico falando isso, eu explico isso para pastores em todo o Brasil. Eu já falei isso para milhares e milhares de pastores, mas parece que a ficha não cai. Tem pastor que não leva a sério, que não está orando mesmo pelas suas ovelhas. Você tem uma disciplina de orar muito pelas suas ovelhas? Irmãos, eu oro no chuveiro, eu oro toda hora. Eu muitas vezes vou dormindo orando assim, ó, orando em línguas. Vou dormindo. Pai, enquanto eu estou orando aqui, eu vou orar em línguas aqui. Andréia e eu em família, Sabá, Marilé em família, todos os pastores e líderes, suas famílias e todos os santos da Paz Church de São Paulo. Vou orando em língua e vou dormindo. Ou vou orando em línguas no chuveiro. Eu coloco uma mensagem durante o dia, fico andando aqui na sala da casa, orando em línguas. Quando você ora em línguas, você ora na mais perfeita vontade de Deus. Só falta um pouco mais de constância, meu irmão, de fidelidade. O mais importante é Deus que vai ajudar a cuidar das ovelhas, mas você não depende de Deus. Pastor, não diga que eu não dependo de Deus, eu dependo sim. Você não depende não, meu irmão, porque se você dependesse de Deus, você ia provar isso com muito mais oração. Essa escassez de oração na sua vida é a prova que você não está dependendo de Deus. Você está dependendo ainda da força do braço, achando que você vai dar conta de liderar suas ovelhas. Você não dá conta, meu irmão. Você pode ser o melhor coach do mundo, o melhor líder do mundo, você pode ser um John Maxwell ao quadrado. Você não vai conseguir cuidar bem das ovelhas de Jesus se não tiver a ajuda do Espírito Santo. E para você depender dele, tem que orar. E orar mesmo, tá? Eu não estou dizendo que você tem que orar horas e horas e horas por dia, mas seja fiel. Seja fiel orando pelas suas ovelhas. Seja fiel orando em línguas pelas suas ovelhas. Segunda coisa que eu falei semana passada, essa raposinha um pouco mais, faltou um pouco mais de quê? De proatividade no pastoreio. Eu volto a repetir. Primeiro aspecto dessa raposinha, faltou um pouco mais de fidelidade na oração. Número 2, faltou um pouco mais de proatividade no pastoreio. E eu dei vários exemplos, eu não vou repetir esses exemplos. Volta e ouça de novo, porque eu estava ouvindo, eu fiquei muito feliz, porque são exemplos muito fortes que vão te ajudar a ser um sucesso no pastoreio. Então, leva a sério, são segredos para a glória de Jesus, transformadores no seu ministério. Então, leve a sério o que eu compartilhei domingo passado. Não vou repetir aqui, tá? Agora, eu falei domingo passado, um dos muitos exemplos que eu dei foi quando eu era ainda um pastor que eu estava iniciando, e uma das coisas que o meu irmão mais velho, o pastor Timóteo, né, depois do pastor Lucas, ele é o irmão do meio, né? O pastor Timóteo falou para mim: Ei, você é um cara muito amoroso, muito legal, mas muitas vezes você não conversa com as pessoas. Você, muito rápido, você não fica lá ouvindo o coração delas. Eu confesso para vocês, eu nem sabia fazer isso muito. Mas depois que ele disse isso, eu tomei posse. Eu falei, eu vou ser mais assim. Eu vou ser mais assim. E eu parei e comecei a olhar nos olhos das pessoas e fazer perguntas sobre elas, sobre a família delas. E, irmãos, Deus é minha testemunha. Hoje eu amo ser assim. Eu amo ouvir a história das pessoas. Eu amo conhecer a família delas, saber sobre os filhos delas, saber como que elas entregaram a vida a Jesus, como que elas conheceram seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Eu amo ouvir a história delas. Nós temos tantos irmãos preciosos da Paz Church de São Paulo, e muitos eu já ouvi a história deles, mas eu vou ouvir mais, eu vou conhecer mais desses irmãos, porque são maravilhosos. Eu amo fazer isso. E um bom pastor vai amar fazer isso. Viu, querido? Muitas vezes só faltou um pouco mais de atenção e um pouco mais de interesse no bem-estar
da sua ovelha e da família dela. Sabe o quê, amado líder de Life Group? Muitas vezes a pessoa não ficou voltando para o seu Life Group porque faltou um pouco mais de interesse da sua parte no bem-estar daquele irmão, daquela irmã. Faltou um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, um pouco mais de interesse, de tirar tempo, de fazer perguntas, de olhar nos olhos dela, de fazer perguntas sobre a família dela. Faltou um pouco mais, só faltou um pouquinho mais, aquela raposinha que fez com que você não fosse frutífero com aquela família. Então, isso é muito importante. Sabe, na guerra do Golfo, porque é interessante, porque os Estados Unidos teve 2 presidentes que chamam-se George Bush. O primeiro foi o George Bush pai. O segundo foi George W. Bush. É o George Bush filho. Todos os 2 foram presidentes dos Estados Unidos, tá? Agora, o George Bush filho, né? Ele, na minha opinião, errou quando ele invadiu o Iraque e ficou lá no Iraque e só trouxe muitos problemas. Depois até isso abriu o caminho para o ISIS e tudo mais. Na minha opinião, o George Bush filho, o Bushinho, né? O Bushinho. Agora, o pai dele, o Buchão, o Buchão, na minha opinião, ele foi assim impressionante como ele acertou, porque era o seguinte: tinha acontecido o ataque nas Torres Gêmeas e eles precisavam de defender os Estados Unidos. Tudo bem, mas o Buchão não foi logo atacando qualquer um, não. Ele só foi incisivo vendo quem eram os caras. E o que acontece? A Guerra do Golfo, em certo sentido, não teve nada a ver com o ataque nos Estados Unidos. É porque o Saddam Hussein, na época, havia invadido Kuwait e tomado conta, estava tentando tomar conta de um outro país, simplesmente atropelar um outro país, Kuwait. O George Bush pai pensou: o que eu faço? Eu defendo o outro país que está sendo invadido ou não? E ele, então, chamou Billy Graham, não sei se você sabe disso, ele chamou Billy Graham, homem de Deus, lá para a Casa Branca. Eles ficaram a noite toda orando antes de fazer a decisão. E aí, sim, decidiu que ele ia defender o país de Kuwait. Só que, para defender o país de Kuwait, ele tinha que lutar contra o invasor, que era Saddam Hussein. E ele escolheu um general para fazer esse trabalho. O nome desse general é complicado. O nome do general, vou ler aqui porque é complicado. É Norman Schwarzkopf Jr. Até para americano pronunciar, porque não é um nome deve ser um nome em alemão ou um nome em alguma língua dos países tipo Dinamarca ou de algum outro país aí, ou alemão, não sei. Tá? Norman Schwarzkopf Jr., um americano, grande general. Tá? Vou mostrar a foto desse general aí para vocês. Tá? Esse homem aí, tá certo? Então, grande general, ele entrou na história como um dos maiores generais da história do mundo. Um dos maiores generais, não só da história dos Estados Unidos, mas da história do planeta. E este homem é muito temente a Deus, muito dedicado. Ele fez um trabalho tão fantástico, tá? Uma estratégia de guerra que quase não foi perdido uma vida, foi poucas vidas do exército americano que foram perdidas, e ele teve uma vitória avassaladora. Derrotou o Iraque, que estava invadindo o Kuwait, libertou Kuwait, e aí o George Bush através desse general, saíram de lá, voltaram para os Estados Unidos e foi um sucesso. O problema foi depois o Bushinho, o filho, que invadiu de novo e aí não foi legal. Mas essa primeira invasão para libertar Kuwait foi uma vitória avassaladora
e esse general que Deus usou numa vitória, num sucesso total. Agora, dizem os historiadores que esse general era muito, muito acima da média. Além de ser um estrategista assim, mega, ultra, mega top, ele era um líder e tanto. Ele amava seus soldados e ele trabalhava e conversava com seus soldados. Vamos mostrar só mais algumas outras fotos aqui desse general. Esse homem, esse general de 4 estrelas, porque o general de 5 estrelas é o próprio presidente dos Estados Unidos, né? Então, esse é o general 4 estrelas. Olha só, olha ele aí, no meio. Deixa nessa foto agora, por enquanto, Eston. Olha o que ele tá. Olha os soldados todos sorrindo. Cara, nós estamos falando do grande general do Exército dos Estados Unidos, e olha os soldados amando, apaixonados por ele. Por quê? Porque ele não só trabalhava muito, muito, muito bem com os outros generais, com os outros coronéis, com os outros oficiais, mas ele trabalhava com próprios soldados, ele amava os soldados. Ele escreveu um livro sobre muitos segredos do seu grande sucesso. E um dos segredos que ele diz, um dos grandes segredos do seu sucesso, ele diz o seguinte, olha o ditado que ele diz: andando devagar no meio da multidão. Ele chamava de andar devagar no meio da multidão. O que ele queria dizer com isso? Por exemplo, lá no refeitório, em vez dele comer só com os oficiais em outro refeitório, não, ele comia com soldados. Mas não comia não só comia com soldados. Seria uma coisa bonita sentar na mesa e comer com soldados. Mas lá no refeitório, ele andava bem devagar e parava numa mesa e conversava com aquele soldado, depois parava em outra, respondia perguntas, batia papo, abraçava esse, abraçava aquele outro. Uau! Uau! Esse é o grande segredo. Foi isso que o pastor Timóteo falou para mim: ei, você tem que ser mais assim. Gente, às vezes o líder de Life Group, ele é tão precioso, mas os membros não sabem disso, porque ele não anda devagar no meio da multidão. Ele não para conversar, para olhar nos olhos, para fazer perguntas. Você fala: pastor, mas está na pandemia, estamos isolados. Isso não é desculpa. Você pode mandar mensagens maravilhosas pela internet. Você pode ter telefonemas. Um dia desse eu estava conversando com um membro, não é um dos líderes, um dos membros do meu Life Group. Conversei por talvez mais do que 1 hora. Foi agora, semana passada. Mais do que 1 hora batendo papo com ele, conversando. Entendeu? Um dos grandes segredos é você tirar tempo, investir tempo. Investir tempo. Amar, conversar, andar devagar no meio da multidão. Vamos mostrar um pouco mais fotos aí. As outras fotos que você tem também, Eston, aí. Olha só, olha os homens sorrindo, sempre amando ele, porque ele era demais. Era demais. Outra foto, vai ter alguma outra? Olha só, que lindo, né? Isso é precioso. O grande, grande líder, mas lá no meio do povo. Obrigado, Eston, obrigado demais. Agora voltou. Essa foto aí anda mais bonita. Estou brincando. Amém. Mas essa vida com Jesus é demais, né? Agora, gente, faltou um pouco mais o quê? Faltou um pouco mais de fidelidade na oração. Faltou um pouco mais de proatividade no pastoreio. E terceiro ponto, faltou um pouco mais de demonstração de amor. De demonstração de amor. Gente, muitas vezes o seu Life Group não está crescendo mais, a sua célula não está crescendo mais, só porque faltou um pouquinho. Eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo porque eu sei que eu estou falando. Só faltou um pouquinho mais. Só um pouquinho mais de demonstração de amor da sua parte. Viu, líder? Só faltou um pouquinho mais. Seja presencial ou virtual, procurar falar o nome das pessoas. Procurar dar uma atenção especial para elas.
Se você não pode falar o nome de todos, talvez durante a reunião do Life Group, virtualmente, mas depois você mandou uma mensagem, manda uma mensagem. Tenta falar o nome dela. Sabe o nome de... Tem líder que fala, eu não tenho boa memória. Irmãos, você lembra daquilo que é importante para você. Tem líder de Life Group que eu não lembro do nome de todo mundo, não lembro do nome da esposa dele. Mas você sabe de quem está ganhando no campeonato estadual, quem ganhou, você sabe de quem foi vice-campeão, quem entrou nas quartas de finais, você sabe todos. Você lembra, sabe de uma coisa? Você vai lembrar daquilo que é importante para você. Aquilo que é importante para você, você vai lembrar. E tem mais, lembra-se que você tem a mente de Cristo. Então, se você quiser lembrar de uma coisa, você vai lembrar pela fé. Eu declaro, eu tenho a mente de Cristo, por isso que eu lembro mesmo. E eu lembro de nomes. As pessoas falam assim, às vezes assustadas. Por que você lembra de tanto nome? Sabe por quê? Porque eu amo as pessoas. E aquilo que eu amo, eu vou lembrar. Eu vou fazer questão de lembrar. Eu coloco o nome aqui. Eu vejo o nome aqui. Eu coloco no meu iPad. Eu vou colocando o nome das pessoas. Porque para mim é precioso. É importante saber o nome delas. Eu vou perguntando. Entendeu? É importante. Procura falar o nome dela. Enfatize para a pessoa. Enfatize para ela que ela está muito bem-vinda no seu Life Group. Tá? Fale com ela. Mande um recado para aquela pessoa nova depois, dizendo como que ela é preciosa para Jesus e para você. Isso é importante. Ela é mulher, pede a sua esposa para mandar o recado. Tá? É homem, você homem. Mande um recado carinhoso, falando que você se sentiu tão honrado com a presença dela no Life Group, entendeu? Enfatize com a pessoa bem-vinda. Olha, aprenda a sorrir carinhosamente. Tem gente que faltou só um sorriso para aquela pessoa decidir ficar no seu Life Group. É só porque você não sorriu mais para ela. Só porque você não sorriu mais, ela não ficou no seu Life Group. Estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo. Sorri mais. Sorri mais. Sorri mais. Ela tem que ver o seu sorriso do fundo do seu coração. A Bíblia fala, o coração alegre formoseia o rosto. Tá? Muita atenção para aquela pessoa, sem fazer a pessoa sentir que todos estão olhando para ela também. Então, seja inteligente emocionalmente para não fazer aquela pessoa sentir constrangida. Durante o Life Group você só fica falando para ela e todo mundo... Não. Faz ela sentir bem à vontade, bem amada, mas também continua seu Life Group, sem fazer aquela pessoa sentir que todos estão olhando para ela, que ela está constrangida. Explica as coisas para ela, sem ela sentir que todos acham que ela não entende nada. Não faz ela sentir como se ela fosse uma pessoa ignorante, não. Minha esposa é muito assim no nosso Life Group, acho tão lindo. A minha esposa, ela percebe uma pessoa nova, talvez alguma coisa que ainda não está bem explicada, e ela explica, mas de uma forma bem legal, sem aquela pessoa se sentir inferiorizada, mas fazendo aquela pessoa sentir parte do todo, sabe? São pequenas coisas que fazem o segredo do seu Life Group crescer. Bem, gente, nosso tempo já acabou de novo e eu vou continuar. Parte 3, domingo que vem. Domingo que vem. Se você não ouviu parte 1, volte a ouvir parte 1. Talvez você vai querer ouvir essa parte 2 também no YouTube. E a partir de amanhã já vai estar no YouTube também. Tá? Amo vocês. Deixa eu fazer uma oração. Pai, eu declaro o seu sucesso ministerial sobre cada irmão, sobre cada irmã. Pai, debaixo do som da minha voz, são pessoas, homens e mulheres, que querem dar muito fruto. E fruto que realmente permanece. Muito, muito fruto. Eu declaro, eu já vejo eles dando muito, muito fruto para a tua glória, em nome de Jesus. Domingo que vem eu estou com vocês. E agora, o poderoso culto das 19 horas. Um beijo no seu coração. Feliz Dia dos Pais. Eu amo vocês, papais queridos. Feliz Dia dos Pais.